Olá pessoal, todos bem? Como vocês estão? Estamos hoje na nossa questão de número 10. Nós vamos abordar hoje um tópico do seu edital para o concurso na Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais, que é o tema Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, um documento recente, né, na história da educação no Brasil, um documento que foi aprovado aí em 2017, que já está caindo em todas as provas para concurso de professor em território nacional. Vamos aqui à nossa questão de número 10, abordar o tema Base Nacional Comum Curricular. Vamos lá? Vamos lá para a questão de número 10. A nossa questão diz assim: questão de 2020. Vamos lá? Olha só. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, ao longo do ensino fundamental, os anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar, olha só, com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. Além desses aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento, na elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas, devem ainda ser consideradas medidas para assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases do ensino fundamental. Que fases são essas? Nós sabemos que o ensino fundamental tem aí os anos iniciais e tem aí os anos finais. Os anos iniciais composto pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, e os anos finais composto pelo sexto ano ao nono ano. Então existe aí uma transição de uma fase para outra. Nesse processo aí, né, o que se deve levar em conta? Olha só, vamos repetir aqui. Além desses aspectos, na elaboração dos currículos das propostas pedagógicas, devem ser consideradas medidas para assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases do ensino fundamental, de modo a promover uma integração entre elas. Aí é interessante pontuar de que entre essas duas fases deve-se haver um percurso contínuo das aprendizagens. Então, o ensino fundamental anos iniciais não é uma coisa e não é algo dissonante da fase seguinte do ensino fundamental. Então, deve haver integração entre essas duas fases. Deste modo, né, o que é que se deve levar em conta na elaboração dos currículos, das propostas pedagógicas no ensino fundamental? Vamos aqui julgar. Essa transição se caracteriza por mudanças pedagógicas na estrutura educacional. Então, entre uma fase e outra aí, nós temos algumas mudanças pedagógicas na estrutura educacional. E essas mudanças, né, são decorrentes principalmente de quê? Letra A, da diferenciação dos componentes curriculares, da relação espaço-tempo nas escolas, da fase da puberdade em que os alunos se encontram, da mudança de escola que geralmente ocorre ou da modificação sentida pelas famílias. Segundo dispõe a Base Nacional Comum Curricular, essa transição ela se caracteriza por algumas mudanças pedagógicas na estrutura organizacional, principalmente em relação à diferenciação dos componentes curriculares. Olha só o que diz a BNCC. Segundo o parecer do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica, o parecer 11 de 2010, o parecer pontua de que os alunos, ao mudarem do professor generalista dos anos iniciais para os professores especialistas dos diferentes componentes curriculares, costumam se ressentir diante de muitas exigências que têm de atender, feitas pelo grande número de docentes dos anos finais. Então, nessa fase de transição aí dos anos iniciais para o ensino fundamental, a principal mudança aí nessa estrutura
educacional se dá em relação aos componentes curriculares, porque antes, nos anos iniciais, nós tínhamos aí um público que estava com o professor generalista, que era o professor de todas as disciplinas, de todos os componentes, e ele passa agora na fase seguinte do ensino fundamental, que são os anos finais do ensino fundamental, a ter uma diferenciação dos componentes curriculares. Deste modo, a base pontua que realizar as necessárias adaptações e articulações, tanto no quinto quanto no sexto, para apoiar os alunos nesse processo de transição, pode evitar ruptura no processo de aprendizagem, garantindo-lhes maiores condições de sucesso. E por que são necessárias essas adaptações e essas articulações? São necessárias para que haja a progressão das aprendizagens, né? A continuidade das aprendizagens. Então, pessoal, esta foi a nossa questão sobre Base Nacional Comum Curricular e amanhã temos aí a nossa questão 11, com foco na Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais. Tchau para vocês e só lembrando que sexta-feira tem simulado de novo, hein? Tem o terceiro simulado para a Prefeitura de Contagem e sábado tem o aulão de véspera, né? Que é um aulão VIP aí para algumas pessoas que adquiriram o aulão para a prova de Contagem. Valeu? Até amanhã, gente!